Olá, pessoal da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de literatura. Gostaria muito que vocês acompanhassem com o livro de vocês, né? Lembrando que nós estamos no volume 2 e desde a aula passada que nós estamos estudando o romance de 1930. Nós estamos estudando a segunda geração do modernismo no Brasil e fazendo essa ramificação aqui, né, com desses conteúdos. Nós estamos no romance de 1930. Na aula passada, inclusive o capítulo 5, lembrando que começa na página 168. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de abordar algumas obras e alguns autores muito importantes desse período, o José Lins do Rego, nós falamos do Graciliano Ramos, trouxemos aqui a obra também de Raquel de Queiroz e terminamos, né, a nossa aula falando dessas obras, inclusive tá aqui, né? Nós falamos da obra O 15, nós fizemos uma análise a respeito da obra O 15, que retratava aquela seca, aquela família de retirantes ali que fugiam da seca, da fome, né, gente? Porque a seca, né, vai determinar aí, vai ter como consequência a fome, a pobreza, a miséria. E nós vimos que aquela família no percurso de Quixadá, lá no interior do Ceará, até chegar à Fortaleza, que eles foram a pé, eles enfrentaram inúmeras adversidades, né? Teve a morte de um filho que comeu mandioca crua envenenada, né? Morreu envenenado quando ele se alimentou dessa mandioca crua. Teve outro filho que se perdeu lá em determinada cidade que eles pararam para descansar. Teve a mocinha, que era a irmã da personagem principal também, que acabou se perdendo, ficando em determinado ponto, e ali sofreu violência sexual também. Então, assim, a obra vai trazer esse choque de realidade para nós, né? Essa proposta dessa segunda geração do romance de 30, ele vai, eu vejo como um dos períodos muito ricos aqui da literatura brasileira, porque nós lemos essa obra, é uma obra que a gente consegue identificar esses traços assim ao nosso redor, é uma obra que é atemporal, porque até hoje o fenômeno da seca e consequentemente da fome ainda faz com que muitas pessoas, não tantas pessoas quanto em 1915, mas ainda assim algumas pessoas acabam deixando sua terra natal em busca de condições de vida melhor. Pronto. Só para a gente criar essa continuidade, essa ideia de fato de continuidade com o conteúdo da aula passada. A gente falou aí da cachorrinha baleia, né, da triste morte da obra de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E hoje nós vamos falar aqui um pouco, gente, do Jorge Amado, página 189, acompanhem, deixa só isso. Página 189, Jorge Amado, grande escritor brasileiro também. E assim, gente, o que eu fiz nessa aula de hoje, o que nós vamos fazer? Levando em consideração que é de extrema importância nós darmos ênfase a essas obras, essas obras que são consideradas que têm uma grande probabilidade de ser cobradas nos vestibulares. Então, assim, eu trouxe para a aula de hoje uma das obras mais importantes desse grande escritor, do romance de 30. Lembrando que aqui no nosso país a gente estava vivendo um período digamos assim, da era Vargas, né? A gente sabe que havia uma censura, né, por parte a política interferia muito na arte, interferia muito na literatura. Então o romance de 30 ele vai ter como esse pano de fundo aí no seu contexto histórico. Então eu queria que vocês tomassem nota, né, para ter essa organização, para quando a gente, cada aula, vocês terem essa ideia de continuidade, lembrarem, tomarem nota, anotarem no caderno de vocês, na matéria de literatura, que hoje nós vamos estudar a continuação da segunda geração do modernismo e ainda na prosa, e hoje nós daremos ênfase, faremos uma breve análise da obra Capitães da Areia, do grande escritor Jorge Amado. Então, lembrando que a gente vai falar um pouco, né, antes de adentrarmos a obra, a gente queria relembrar um pouco quem é o Jorge Amado, para vocês que ainda não conhecem esse escritor, ainda não tiveram contato com ele. Então ele vai ser considerado aqui no Brasil, sabe o escritor, o Paulo Coelho, que é um grande best-seller, vende muitas e muitas obras, muitas cópias de suas obras no Brasil e no mundo afora. Então, assim, o Jorge Amado, ele é tão conhecido e ele vende tanto quanto, né? Na verdade, o Paulo Coelho ele ainda vende mais do que exemplares do que o Jorge Amado. Mas, assim, ele vendeu muito, gente, muito mesmo. Inclusive, inúmeras das suas obras, elas foram transmitidas no cinema, na televisão. A Rede Globo, por exemplo, ela
exibiu algumas novelas que foram inspiradas aí nas obras do Jorge Amado. Então, um grande tema, uma das temáticas que ele costuma abordar em suas obras é a questão do povo, especificamente o povo baiano, de sua terra natal, né? E a linguagem é uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, então não tem aquele rebuscamento. Então, você consegue se envolver no decorrer da narrativa sem que seja necessário fazer muitas análises minuciosas para você ter a compreensão da oratória e das personagens, os diálogos das personagens. Então, também vai tratar nas suas obras questões de tradições, dos costumes e também vai questão do humor. A gente vai encontrar na obra de Gabriela, Cravo e Canela, que já foi, se não me engano, por 2 vezes já foi exibida, 2 edições diferentes feitas de séries. É como se fosse uma mini novela, né? Como se fosse uma série. E assim, ele vai trazer a questão da sensualidade nessas obras também, no caso da Tieta, da Gabriela, a Dona Flor e seus 2 maridos. Ele vai trazer aí essa questão do erotismo, tá? Dessa questão mais da sensualidade. Então, assim, a obra de hoje, que a gente vai analisar, ela não tem esse propósito de humor, por assim dizer. Ela não vai trazer a questão bem-humorada, que é uma característica dele, mas vai ser uma obra que vai ter como função, digamos assim, a denúncia social de um problema que está assolando ali aquela cidade. Então, vamos chegar aqui, de fato, aqui para entender. As obras que fizeram mais sucesso, que, como eu disse, foram adaptadas tanto para o cinema quanto para a TV, foram Dona Flor e seus 2 maridos, como eu falei, a Gabriela, Cravo e Canela. Eu me recordo da Gabriela, Cravo e Canela, recentemente ter sido exibida, né, uma nova versão, na verdade, dessa novela que já tinha sido exibida anteriormente. E, inclusive, se eu não estou enganada, a Juliana Paz, que fez o papel da Gabriela, e na época, assim, foi teve boa audiência, inclusive devido à repercussão, a cenas de sensualidade, erotismo, enfim, ele vai a essa questão da própria sexualidade também. E em relação à obra Capitães de Areia, que é a obra da nossa análise de hoje, é importante a gente falar que ela vai tratar de um tema, gente, vai escancarar, na verdade, assim, esse tema. Essa obra ela vai funcionar assim como um panfleto, dizer isso aqui está super errado, esse problema é um problema que está atingindo, que está afligindo a sociedade, vamos olhar para esse problema, para essas vidas, que é a questão dos menores delinquentes. Então, falar em menores delinquentes, em crianças e adolescentes que praticam atos de violência, de roubo, se envolvem nesse mundo da bandidagem, é um tema atemporal, porque nós estávamos lá, a gente está aqui no romance de 1930, né? É o conteúdo do romance de 1930. Se nós falarmos daqui a, sei lá, nós estamos no ano de 2020, se daqui a 10 anos a gente vai continuar falando desse tema, e ele vai continuar sendo um tema atemporal, porque infelizmente essa é uma das mazelas sociais que ainda infelizmente não teve solução. Então, o que a gente vai ter aí de pano de fundo é os relatos de forma direta, né, de forma bem exposta aí, da questão do Estado Novo, da questão da crítica política que a obra vai trazer à tona. Inclusive, essa obra, gente, Os Capitães da Areia, foi uma obra que na época foi proibida pela censura, porque é uma obra que escandalizou a sociedade, vai trazer assassinatos, roubos, a violência, tanto cometida nos atos de assalto, nos roubos, quanto por parte da polícia, porque estão ali aquela sociedade que tenta, os reformatórios, né, também que tenta comprimir, tenta sanar esse problema de forma frustrada, porque isso não vai acontecer. A gente vai ver no decorrer da narrativa que uma das mães de uma menina que já foi uma das meninas que dos Capitães de Areia, já foi, inclusive, fez parte, já foi ali presa ou internada nesse reformatório, e que ela diz que as cenas são terríveis, a pessoa sai mais revoltada ainda, então ele não corrige, ele não resolve o problema. Então, pelo fato disso, vai trazer situações aí de questão sexual, quase assim uma violência sexual, então vai trazer a realidade nua e crua. Então, por esse motivo, a obra ela foi censurada na época, inclusive ela foi queimada em praça pública mesmo. Os livros, as cópias lá dos livros, e queimaram em praça pública, assim, para dizer, não leiam, que isso aqui é um escândalo, que isso aqui vai corromper a sociedade.
Ler esse livro do Jorge Amado, Capitães de Areia, vai corromper a sociedade. E você sabe que quando proíbe, né, aí dá vontade de ler, né? A pessoa nem queria ler, mas aí depois que foi proibido, aí a pessoa já pensa assim, ai, que legal, deve ser interessante nessa narrativa. O fato é que o Jorge Amado acabou também sendo preso, assim, sofreu muita pressão também por parte da questão política, em virtude dele ter uma forte tendência ao comunismo. A própria obra Capitães da Areia, ela vai colocar, gente, lembra daquela personagem Robin Hood? Que o Robin Hood, ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Era como se fosse uma intertextualidade, de certa forma, bem indireta. É como se esses capitães, quem são os capitães da areia? São um grupo aí, por volta de uns 50 meninos, entre 5, 8 anos de idade, até os 17 anos. Eles vão dar até de crianças a pré-adolescência e adolescência. Então, esses meninos, eles estão ali sem família, não tem como sobreviver, não tem o básico para sobreviver, não tem um lar. Então, eles vão o quê? Eles vão encontrar um local, tipo um armazém abandonado, sabe? O que é o trapiche, né? Esse trapiche vai ser um grande galpão, e esse galpão lá enorme que está abandonado, vai chegar um, chega o outro, aí daqui a pouco, quando você vê, já tem um grupo imenso de crianças ali, adolescentes, que estão ali e fazem daquele local totalmente desprovido do mínimo de condições de saneamento, de conforto, para eles transformam aquilo no seu lar. Criam suas próprias leis de sobrevivência, então eles roubam ali para dividir entre eles, entendeu? Dividir igualmente entre eles. Isso remete ao quê? Remete ao comunismo. Então, assim, tem uma proposta ali que fica nessas entrelinhas dentro dessa narrativa. Então, vamos acompanhar aqui a leitura que eu coloquei para vocês. O romance, ele vai retratar o cotidiano desse grupo de meninos de rua, que procuram mostrar não apenas os assaltos e as atitudes violentas de suas vidas que são banalizadas. Eles são, interessante que na obra nós vamos encontrar, assim, sabe, uma reportagem de jornal, aquela reportagem de jornal um tanto quanto sensacionalista, que esse bando de meninos que estão assolando, que estão assaltando, que estão tocando terror, em outras palavras, aqui na cidade de Salvador, eles têm que ser detidos, porque eles estão tirando a paz da população, das pessoas Era como se esses meninos fossem uma representação ali do perigo mesmo, do mal. E isso era colocado, de certa forma, para colocar, sabe, lembra daquela tese que muitas vezes já foram discutidos até em alguns vestibulares, que é da teoria do bandido bom é bandido morto? Gente, cai por terra. Porque o que o Jorge Amado vai colocar aí? Ele vai colocar que por trás daqueles meninos tem toda uma violência. E ele vai dizer que aqueles meninos não têm pai, não têm afeto, não têm amor, não têm alimentação, não têm direito à educação. Lembra lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é direito dessas crianças ter alimentação, ter moradia e ter direito ao acesso à educação. E isso tudo cai por terra nesse momento. Interessante se você tiver que construir um texto, uma produção de texto relacionada a esse tema, por exemplo, menores abandonados, menores infratores, você poderia até usar o Estatuto da Criança e do Adolescente para embasar aí a sua produção de texto, tá? Só um parênteses que eu abri aqui. Voltando aqui, então eu vou mostrar não somente isso, mas também as aspirações, os pensamentos ingênuos, como qualquer criança. Então, assim, eles vão lá, olha só essa contradição de situação, é a luta pela sobrevivência. Ele vai ter que ir lá, eles organizam, tem toda uma organização, planejam um assalto. E aí, quando acontece esse assalto, assim, passou essa cena, volta que é a cena que eles são meninos, que sonham. E quando uma das personagens, que é o chamado professor, que é o único que sabe ler, que sabe, ele encontra nos lixos ali, encontra livros. E quando ele tá lendo os livros, ele começa a contar as histórias dos livros para os outros meninos que não sabem ler, porque não têm acesso à educação. Então, ele tá contando essas histórias, e aí todos os outros meninos sentam ao redor dele. Sabe aquele momento assim que poderia, de repente, a gente imagina um pai ou uma mãe, um avô, um tio, alguém lendo para aquela criança antes de dormir? Então, essas crianças, elas têm sonhos. Às vezes, o menino chamado professor, porque são esses os nomes os nomes dessas personagens, elas são nomes, assim, que bem característicos, né? É um menino pobre, é um menino de rua, e os outros deram esse nome, esse apelido, esse nome de professor, e a gente não sabe o nome dele, a gente vai se referir a ele como professor, é esse o seu nome. E cada nome vai ter, de fato, não um nome escolhido aleatoriamente, mas é um nome que traz uma característica daquele menino. E outra coisa interessante que a gente não vai ter aqui também é a questão de quem é a personagem principal da narrativa, quem é o protagonista, porque a gente tem lá o Dom Casmurro lá no Machado,
de Assis, a gente tem o Brás Cubas, a gente tem a Iracema, lá no romantismo, a gente tem a própria Gabriela Cravo e Canela, né, que é a protagonista da narrativa. Mas aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter um grupo de meninos, porque são todos os protagonistas, todos aqueles ali são, todos juntos formam esse elemento da narrativa, e cada um é como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça, e eles todos formam o protagonista não é mas é um grupo, tá? Então, assim, tem também a tese do determinismo social aí que vai... Lembra do determinismo? Lembra lá do Cortiço, de Aloysio de Azevedo? Né? Naturalismo, que ele vai dizer que a pessoa é influenciada pelo meio em que ela vive. Lembra do abrasileiramento da personagem Jerônimo? Então, assim, aqui a gente vai ter o quê? Ele vai dizer que não, gente... o determinismo, ele não vai justificar esses fatos. Por quê? Porque muitos desses meninos, eles vão conseguir mudar de vida, eles vão conseguir sair dessa vida de bandidagem, a vida do crime, a vida do abandono. Eles vão crescendo e alguns vão conseguindo espaço. Um vai virar padre, o outro vai virar artista plástico, o outro vai virar cafetão, porque é uma obra que traz essa realidade como ela é. Nem todos têm um final feliz, mas existem alguns que mesmo estando em volta ali a situações que tinham a tendência para que eles acabassem se envolvendo cada vez mais e mais no mundo do crime, não tivessem uma oportunidade, não vou nem dizer a oportunidade, né, porque eles tinham oportunidades iguais, mas não tivesse a possibilidade de sair daquela vida, mas eles, era como se dissesse, o determinismo vai dizer, todos esses meninos vão continuar sendo delinquentes, eles podem ir para o reformatório ou não, vão continuar delinquentes, vão morrer delinquentes. E a obra vai justificar que o determinismo aqui não se justifica, porque ele vai dizer o quê? Que vai ter personagens, sim, que vão mudar de vida, não vão continuar com aquela vida de crime, tá? Então, assim, eu vou ler aqui esse resumo da obra que eu coloquei pra gente, vai dizer o seguinte: o início da narrativa vai começar com essa reportagem, né, que eu falei pra vocês. Imagina que hoje você tá você vai ligar no jornal, e aí você vai encontrar uma reportagem falando de um menino que assaltou um celular, que foi um assalto à mão armada, que ele atirou contra o outro, tirou a vida do outro. Aí de outro canal, aí tem falando que o menino foi preso com droga, aí liga no outro jornal, o outro jornal vai dizer que o menino cometeu estupro. Você vai ligar no outro jornal e vai dizer que uma outra adolescente de 13 anos é considerado um líder de um grupo criminoso. É basicamente assim, são notícias que são atemporais, que hoje, infelizmente, entramos nos noticiários. Então, voltando aqui para a narrativa, você vai iniciar a narrativa com essas reportagens, cheias de reportagens. E dentro, qual a temática dessa reportagem? Grupo de menores que são marginalizados, que estão aterrorizando Salvador. Estão tocando terror, já todos esses meninos. E o nome que eles vão ficar conhecidos como os meninos que são os capitães da areia. Esses capitães da areia estão morando ali nas proximidades ali da praia e tal, e aí vão fazer essa relação. Então, apesar da questão da linearidade, a história é contada em função do destino de cada integrante. É como se cada integrante vai montar a sua pecinha ali dentro do quebra-cabeça, tá? Então, cada um tem sua personalidade, sua característica. A gente vai ver no desenvolver, no desenrolar da narrativa, as circunstâncias, até chegar ao fim, cada um ocupar o seu espaço dentro da narrativa. E de personagens, eu coloquei aqui os personagens, tá, mais importantes dessa narrativa, que a gente vai ter o Pedro Bala. Esse Pedro Bala, ele é considerado o chefe, o líder, tá, do grupo. O Pedro Bala, ele nem é o mais forte, nem é o maior, mas ele lembra da palavra aí, vamos fazer uma associação com a bala. A bala, ela é o que? É rápido. Então, ela é pequenininha, mas ela tem, embora ela seja pequena, ela consegue fazer algo grande, um estrondo grande. Então, assim é o Pedro Bala, ele consegue lutar e ele se sobressai bem nas lutas, tanto fisicamente quanto intelectualmente. É tanto que é ele que vai lá organizar os assaltos. Lembrando, é isso, tá? Organizar esses assaltos. E a figura do professor, que eu mencionei, que é o que sabia ler. E ele passava a noite lendo. Observem, eles tinham sonhos. Porque por trás daquela capa ali de luta, que tinham que roubar, porque eles roubavam para sobreviver, né? Então, assim, não que isso seja justificativo. Eles roubavam, e quando eles estavam ali planejando esses assaltos, no momento que eles tinham, digamos assim, como professor, no momento que digamos assim, para relaxar como um hobby, era ler livros. Gente, ele passava, não era... Imagina aquela cena, ele tá ali num local totalmente sujo, abandonado. Ele não tem aquela alimentação quentinha ali à noite, pra uma jantinha, uma sopinha quente, pra
que demonstra esse conforto de um lar. Mas assim, ele tá nas condições de sobrevivência, assim, do básico, ele não tem nem o básico, na verdade. E assim, e à noite ele não tem nem uma lâmpada para lhe auxiliar ali na leitura, a iluminar ali o ambiente que ele está. Então ele tem uma vela, a luz de uma vela, então é algo muito, muito simples, tá? Muito rústico a situação. Tem uma luzinha ali, ele está ali sentadinho, folheando seus livrinhos, e para ele isso, ele criava dentro desse universo um outro mundo, um mundo de liberdade, um mundo onde talvez aquela realidade ela fosse apenas um pesadelo, mas infelizmente é uma realidade. E eu vou ter o gato. O gato lembra de bonito, né? Ele era considerado de fato o mais bonito aí do grupo. E interessante, gente, que na narrativa também acontece ele até foi assediado por outro menino, mas ele não quis esse menino. E aí ele vai conhecer uma mulher chamada Dalva, que é uma prostituta. E aí ela tinha um amante. E aí, no decorrer da narrativa, ela se desentendendo com a amante e o gato vai morar com ela. E interessante, gente, que o gato, ele acaba futuramente se tornando um cafetão dela. Ele acaba indo morar com ela e se torna um cafetão dela. Tem o outro que chama Sem Pernas. Gente, essa personagem, guarda essa personagem aqui, o Sem Pernas, esse menino, ele era manco, né? Ele tinha uma anomalia, ele tinha uma deficiência na perna, né? E era manco. E assim, uma vez ele foi pego pela polícia. Gente, isso marcou a sua vida. Porque assim, ele sofreu uma violência física e emocional tão grande que ele odiava a polícia. Ele era rancoroso, ele era amargo. Exatamente pela questão da violência que ele sobreviveu. Então assim, foi uma ferida que as feridas físicas cicatrizaram, mas as feridas emocionais, elas nunca cicatrizaram. E isso vai determinar muita coisa da sua vida, das suas emoções. Tem também o Volta Seca. Volta Seca é uma personagem, um menino que falava que era afilhado do Lampião. O sonho dele era ser cangaceiro. Era encontrar um bando de Lampião, um bando de cangaceiros aí, um bando de cangaceiros, e fugir com eles, ir embora com eles e viver no cangaço sendo feliz da vida. Era o sonho dele, cada um tinha um sonho. O Pirulito, que interessante, o Pirulito ele tinha a cabeça grande, né? E assim, observem como os nomes eles caracterizam, né? Eles fazem essa caricatura das personagens. Ele tinha uma forte convicção religiosa. E no futuro, gente, é interessante que esse menino ele vai conseguir. Olha aí como a tese do determinismo ela cai por terra. O Pirulito ele vai encontrar na figura de um padre, que é o padre José Pedro aí, que era amigo dos meninos, ajudava os meninos, defendia os meninos. Nessa figura desse padre que vai ajudá-lo, futuramente ele vai ingressar aí na vida religiosa e vai conseguir, olha só, ele vai sair de uma vida, olha o contrário, totalmente oposto. Ele vai sair daquela vida de abandono, de sofrimento, de miséria, para ingressar na vida religiosa. Então assim, ele sai de uma coisa totalmente oposta. Observem como há uma possibilidade de solução para esse problema. Tem também o Boa Vida, que é um jovem esperto e que se contenta com pouco. Tem o João Grande, que tinha respeito dos demais grupos por sua coragem e tamanho. Observem, João Grande é porque ele era mais imponente, mais forte. Ele dava, digamos, nos assaltos também se sobressaía bem, enfim. Então, nos assaltos, todos esses personagens, eles tinham um papel também dentro dos assaltos, das organizações aí do bando. Então, assim, gente, era muito menino, muito menino, muito menino. E, assim, tinha durante a narrativa, a gente vai ver como era a convivência deles, né? Que não era fácil, mas existiam suas normas, existiam suas leis dentro ali da narrativa. E o que acontece? Nós vamos encontrar aqui outras duas personagens que em determinado momento, vão aparecer duas personagens, que até o momento a gente tá falando de meninos, são os Capitães da Areia, os meninos, mas aí vai chegar a figura de uma menina. O que acontece? Vai chegar, nessa narrativa vão aparecer essas duas personagens, que é a Dora e o Zé Furinha. Nesse período, gente, aconteceu o quê? Uma epidemia de varíola. E varíola era um vírus que era muito perigoso, mesmo fatal. Hoje, graças a Deus, aí tem as vacinas e a gente sabe que, graças a Deus, ninguém nunca mais morreu aí sobre isso. A gente estava pesquisando aqui e é um vírus realmente perigoso, matou muita gente, mas com as vacinas ele foi controlado. Então, e na narrativa a gente vai se referir a ele como bexiga, tá? Bexiga era a varíola. Era um nome, como eu falei, a linguagem coloquial mesmo, se aproximando aí da fala.
E um dos meninos é internado, porque vai contrair essa doença, gente. É um momento, assim, bem dramático também na narrativa. E aí vão aparecer esses dois meninos lá nesse casarão, lá nesse galpão abandonado, que era o local onde eles viviam. Chega lá a menina, que era a Dora, e o Zé Furinha. Lembra? O local lá era o Trapiche. Dora chega e Zé Furinha. Quando ela chega, gente, aí acontece um momento, assim, bem tenso na narrativa. Ela quase sofre violência sexual. Só que aí ela foi, digamos assim, o Pedro Bala e o professor vão protegê-la. Vão impor respeito, vão falar para os outros meninos para que eles não mexam com ela, não toquem nela, que ela, a partir daquele momento, ela vai fazer parte da família. Que é assim que eles se julgam, como uma grande família. Então, assim, o que aconteceu? Como é que o Zé Furinha e a Dora foram parar lá, nesse galpão, lá no Trapiche? É porque, gente, os pais da menina vão ser acometidos da varíola, né? Vão ficar doentes, vão morrer, e aí eles ficam órfãos por causa da varíola, né? E vão morar lá com eles, no bando. Vai passando o tempo, gente, e aí ela vai ganhando respeito. Imagine só. Aqueles meninos, eles têm uma carência afetiva. Isso mesmo, da figura de uma mãe, da figura de uma menina, de uma mulher, sabe? A figura de uma irmã, de uma mãe, de alguém que o console, sabe? Que conte histórias. A representação ali da Dora, embora seja uma menina, adolescente na casa dos 13 anos, ela teve carinho, ela conviveu com a família, conviveu com a mãe. Então, ela e o Zé Furinha tiveram uma mãe, tiveram o afeto de uma mãe. Embora vivessem em condições adversas ali na pobreza, mas eles tiveram afeto emocional. Então, eles tiveram afeto, então eles se apropriaram disso, então eles podem transmitir esse afeto e esse amor. E a figura da Dora, gente, quando ela entra na narrativa, é muito lindo, porque os outros meninos começam a enxergar nela, os mais pequenininhos, começam a enxergar nela a figura de uma mãe, e ela começa a tratá-los como mãe. Quando alguém fica doente, ela vai lá e cuida, sabe, igual a mãe. Isso é lindo demais, porque a gente vê que esses meninos, eles têm, sabe, embora todas as condições que eles enfrentem, mas existe o amor ali, eles se enxergam como vidas, como seres humanos, ao contrário do que a gente vê nas reportagens, que era como se fossem de fato somente uma nódoa na sociedade que deveria ser exterminada. E assim, como bichos, porque em dado momento a gente observa assim que eles, em nenhum momento, a preocupação política ali, a narrativa faz exatamente essa crítica. Não há medidas públicas para trazer, levar dignidade a esses meninos, porque a presença e a imagem do reformatório aí, inclusive há um momento que as autoridades começam a dizer, isso aqui cadê a polícia que não prende esses meninos? A polícia vai dizer, cadê o juizado de menores que não prende esse menino? Aí o juizado de menores vai dizer, não, meu papel, sou juizado de menor, mas o meu papel é mandar pro reformatório. Então, cada um vai empurrando o problema pro outro e ninguém resolve. E o reformatório, gente, é a representação da própria violência. Os meninos chegam lá, eles são espancados. Inclusive, há uma mãe que escreve uma carta, e essa carta vai estar onde? Lá no jornal, lá escondido, sabe? Ela não tem tanto destaque, essa carta. Enquanto as notícias julgando os meninos estão lá nas primeiras capas, cheias de fotos de violência, a carta da mãe, que é uma carta denúncia, que vai dizer que ela já esteve no reformatório, e que um dos filhos dela hoje é integrante dos Capitães da Areia, mas ela prefere o filho dela lá nos Capitães da Areia do que lá no reformatório, porque reformatório só tá violência, e quando chega no reformatório eles se revoltam contra o sistema e sai pior. Olha quanta informação nessa obra. Então, assim, a Dora, ela vai representar essa mãe, ela vai dar carinho, ela vai cuidar dos pequenininhos, ela vai aconselhar os mais velhos como se fosse uma irmã. Então, assim, tem essa construção. Mas aí o que acontece? Tem esse clímax aqui da obra, que é um momento que, eu vou ler aqui pra vocês. No início, alguns jovens tratam ela, tentam se relacionar, ela não quer, ela vai ser protegida pelo João Grande, Pedro Bala e pelo professor. Então, a gente já entendeu, ouvir isso. Após isso, ela vai ganhar o respeito dos outros meninos, ela vai ter um papel representante naquele grupo, que é o papel de mãe para os pequenos e irmã para os maiores, e em dado momento ela vai se envolver amorosamente aí com o Pedro Bala. E isso causa choque demais na época, gente, porque assim, eram meninos, eram adolescentes, isso não é de fato, não era algo aceitável dentro da narrativa, porque eram adolescentes, pré-adolescentes, tá? Então, o que aconteceu? Eles estão no meio de um assalto, inclusive a Dora, ela começa a praticar os assaltos junto com o bando, ela é corajosa, ela representa a mulher forte e corajosa ali, mesmo na figura de uma menina. E eles estão num assalto, e aí? O Pedro Bala vai ser preso, e ela também vai reformatórios diferentes, só que ela adoece, gente. E antes dela morrer, outros meninos, eles conseguem tirar o Pedro Bala lá do reformatório. Eles vão juntos tentar salvar a Dora lá do outro reformatório que ela tá.
E assim, mas assim, mesmo quando eles conseguem tirá-la de lá, ela já tá muito debilitada, muito fraca, e ela vai morrer. E quando ela morre, isso é bem triste também esse momento da narrativa. Quando ela morre, né, aí as coisas já começam, cada personagem ali já começa a ganhar é como se cada um já tivesse o cumprimento ali da narrativa, o cumprimento da obra. Quando Dora morre, o Pedro Bala, ele vai seguir os passos do pai. A gente vai entender que lá no passado o pai dele era militante e o sonho dele é ser militante também. E aí todas as outras personagens, lá o gato vai ser cafetão da Dalva, o Pirulito vai virar padre. Cada um dessas personagens vai seguir o seu destino. E nós vamos finalizar a obra. Então assim, a Dora morreu. Depois que a Dora morreu, aí nós vamos encontrar cada um personagem vai ter o seu destino traçado ali na obra. E o que vai ser mais relevante é que cada um vai ter um destino e que nem todos os destinos são ruins. Alguns vão escolher mudar de vida. Vão mostrar que a tese do determinismo ela cai por terra nessa narrativa aqui, ao contrário do Cortiço. Então ela vai cair por terra sim. E, gente, é uma narrativa, é uma história assim, bem incrível, uma narrativa que vai trazer um problema, né, para falar de menores abandonados, é sempre um grande tabu. Eu me recordo em um período dado um momento da minha vida que eu era professora de produção de texto, professora de redação. Eu lembro que havia inspirações aí de texto, havia propostas de redações relacionadas a os menores abandonados, aos menores infratores. Eu lembro de um período que começou a surgir essas teorias da maioridade, redução da maioridade penal, enfim. Então, assim, tudo isso a gente vai lembrando, vai vindo à nossa memória quando a gente está lendo essa narrativa, essa obra de Capitães da Areia e do Jorge Amado. Então, fechando essa breve análise, fica aquela curiosidade, né? Como é que o Jorge Amado, como é que a obra Capitães da Areia poderia ser cobrada no vestibular? Então eu trouxe 3 questões para nós respondermos juntos, fazendo essa análise. Como a gente acabou, fica bem mais prático, como a gente acabou de estudar a narrativa, a gente memorizar aqui o que a gente falou. Então no decorrer do enunciado a gente vai fazendo algumas explanações sobre a obra também. Vamos lá. Observe as ilustrações abaixo, de autoria do artista plástico Poti, que acompanha algumas edições. Tem a ilustração número 1, lembrando também, gente, que o Enem também adora trabalhar isso, essa linguagem verbal, não verbal, adora fazer essa mistura de diversos tipos de gêneros e textos, diversos gêneros textuais dentro das suas questões. Então aqui essa questão ela é da UFRN de 2013, mas eu achei muito interessante, por isso que eu decidi colocá-la aqui na nossa aula. Então vamos lá. A ilustração 1, nós observamos aí, né, dá pra entender aqui que a gente tem a imagem aí seria o quê? De repente um cangaceiro, pela indumentária, os chapéuzinhos, adorno, né, o chapéu, tem aquela questão, eu não sei como é o nome daquele objeto que colocam as balas, que fica aqui em volta dos seus braços. Ele tá aí num cavalo, dá a entender que é um cavalo, um jumentinho, e a gente já lembra aí, dentro dessa narrativa, a gente falando de Jorge Amado, que aqui eu tenho a descrição abaixo da imagem, eu tenho a referência aí de Jorge Amado. Eu já lembro de Capitães da Areia, e eu lembro que havia uma personagem que sonhava em integrar o cangaço, dizia que era parente do Lampião. Aí tem esse outro menino aqui que dá, nessa ilustração 2, que dá a entender o quê? Que ele tá caindo, que ele tem o desenho de um 4, como se de repente fosse uma perna, tem um telhado, como se ele estivesse caindo do telhado. Então, assim, a gente já tá vendo ali um menino que numa situação tanto quanto difícil, porque é como se ele estivesse caindo, ele tá colocado do lado oposto, né? E a gente lembra aí na narrativa também, opa, quem era essa personagem aqui? Então vamos fazer a análise, tá? O enunciado da questão pede o seguinte: as ilustrações 1 e 2 representam respectivamente o desfecho das personagens. Lembra que eu falei lá que quando Dora morreu, houve o desfecho? Cada personagem foi ocupar teve o seu destino traçado? Então vamos lá. A letra A diz o seguinte: a Volta Seca, lembra o nome dessa personagem? Volta Seca, que termina por integrar um bando de cangaceiro, e Sem Perna, que se suicida por uma perseguição policial. De fato, gente, se nós observarmos aqui, ó, a gente vai ter, né, a personagem lá, voltando aqui, o Sem Perna,
que era aquele menino que era manco. Lembra que ele era manco? E ele tinha ódio da polícia, que eu falei que um dia ele foi pego pela polícia, sofreu muita violência física e psicológica, que ele ficou muito amargo por causa disso, que isso marcou muito a vida dele. Então nós temos, lembra que eu falei do menino que tinha o desejo de ser cangaceiro? Era o Volta Seca. Então na letra A nós já encontramos aqui de fato a resposta correta. São essas duas personagens que vão fazer referência à imagem. Dentro essas duas imagens, essas duas ilustrações relacionando com a obra Capitães de Areia, certo? Vamos só ler a letra B para a gente ver o que a gente poderia extrair dela. Querido de Deus, que ingressa numa companhia de teatro regional, e professor que se transforma em principal mestre de capoeira de Salvador. Nenhuma das duas imagens está fazendo referência à companhia de teatro, nem à capoeira. Letra C, gato que vai para Ilhéus se juntar ao grupo de Lampião. E João Grande, que passa a ser considerado o ladrão mais perigoso de Salvador. Não, gente, a gente não tem gato, como eu lembro o próprio nome dele, né? Falava que ele era o mais bonito, e ele foi o cafetão lá da Dalva. Boa Vida, que como pintor passa a retratar as figuras do Nordeste, Raimundo, que foi morto numa briga em meio à greve dos doqueiros. Então a gente não tem nenhuma representação ali de pintura, não tem naquele desenho, não há nenhuma relação nessa linguagem não verbal, não há nenhuma relação que nos faça interpretar que há ali um artista plástico. Então a gente já descarta, marcando portanto na primeira letra A. A segunda, eu dividi, como o texto é bem maior, eu dividi em 2 slides. Vamos fazer a leitura. Sem perna, queria alegria. Uma mão que acarinhasse alguém, alguém que com muito amor fizesse esquecer o defeito físico. E os muitos anos talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, mas para ele seria sempre longos, que vivera sozinho nas ruas da cidade. Olha, gente, o traço aqui, né? A gente já tem um traço aqui de denúncia, né? Ele estava sozinho, imagina, desde a infância até a adolescência. Imagina que esse menino vivenciou aqui nessa vida, sozinho. Nas ruas da cidade, hostilizado pelos homens que passavam. Olha só a violência que ele sofria. Empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família. Vivera na casa de um padeiro, a quem chamava meu padrinho. O que eu surrava. Fugiu logo que pôde compreender que fuga o libertaria. Sofreu fome. Um dia levaram-no preso. Ele quer um carinho, uma mão que passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se esquecer daquela noite na cadeia. Quando os soldados bêbados o fizeram correr com uma perna coxa em uma volta da saleta. Uma volta de uma saleta. Em cada canto estava com uma borracha comprida. A gente imagina só a violência que esse menino estava sofrendo, física e psicológica. A narrativa é bem clara, né? As marcas que ficaram nas suas costas desapareceram ali. Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora. Corria na saleta como um animal perseguido por outros mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo e a borracha zunhia nas suas costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito, depois não sabe como, as lágrimas secaram. Certa hora não resistiu mais, abateu-se no chão, sangrava. Ainda hoje ouve como os soldados riam, como riam daquele homem de colete, como riam aquele homem de colete cinzento que fumava um charuto. Olha só, gente, embora essa obra não seja considerada uma obra de caráter tão psicológico, que exija todas essas inferências para compreender, mas, gente, o que há de nesse enunciado dessa questão, assim, ele trouxe muito de informação aqui do que o Sem Pernas sofreu. Por isso que ele era um personagem que tinha tanta raiva da polícia e tanto ódio, porque como o enunciado aqui diz, o trecho da obra diz, as marcas da chicotada lá que ele sofreu, elas apagaram com o tempo, mas as marcas emocionais, ele até hoje, ele lembrava, aquele homem de colete cinzento que fumava um charuto, aquilo ali virou como um trauma na vida desse menino. Jorge Amado, Capitães da Areia. Então vamos lá. O fragmento do romance ambientado na cidade de Salvador, vamos ver quais desses tópicos aqui estão corretos, tá? Ambientado na cidade de Salvador, nas primeiras décadas do século passado, aborda a vida de uma criança em situação de absoluta exclusão social e violência, o que do projeto literário e ideológico dos escritores brasileiros que compõem a geração de 30. O que tem de errado aí, gente? Gente, não destoa, pelo contrário, ela dá essa continuidade. A gente lembra lá de menino mais novo, menino mais velho,
né, nas outras narrativas que nós tivemos a oportunidade de observar até aqui. A gente lembra do menino lá do 15, de Raquel de Queiroz, né, do Josias, do Duquinha, que assim, um morreu, um se perdeu, o outro morreu, tava com fome, morreu envenenado, com alimento envenenado. O outro teve que dar a guarda para a madrinha para o menino morrer de fome. Então, assim, está representando exatamente essa exclusão social, a violência. Essas pessoas eram excluídas socialmente e por isso eles sofriam tanto. Então, essa primeira está errada, porque na verdade Jorge Amado aqui, ele traz essa denúncia, ele continua com essa denúncia na sua narrativa, tá? Então, ela não destou, ela continua nessa mesma, seguindo essa mesma temática. Tá bem? Lógico que assim, observem, aqui a gente tem Menores Infratores Salvador, lá em Raquel de Queiroz a gente tem o que? Interior do Ceará, né? 1915, e a gente vai ter o fenômeno da seca e da fome, assim, a gente sempre tem misérias sociais colocadas de pontos de vista e ambientes diferentes, tá? Então a primeira tá errada, vamos para a segunda. Valendo-se das conquistas do modernismo, o romance apresenta linguagem fluente e acessível ao grande público, utilizando-se de um português coloquial e simples, próximo ao mundo natural de falar, como o largo emprego da frase curta e econômica. Sim, gente, de fato, ela vai direto ao ponto. A 3. Sem Pernas é uma personagem que, embora encarne o tipo social claramente delimitado, o menino pobre, abandonado, aleijado e discriminado, adquire alguma profundidade psicológica à medida que seu passado e suas experiências dolorosas vêm à tona. Exatamente. A gente só começa a entender por que ele é tão rancoroso, tão amargurado na vida quando a obra esfrega isso na cara do leitor e mostra a violência que ele, desde pequenininho, nunca tivera família, passou fome, ele sofria na rua porque ele era violentado por todo mundo, por os meninos maiores, por os policiais, por os becos, todo mundo chutava, e quando ele foi preso, ele sofreu inúmeras humilhações, gente, por parte da polícia, violência, ele sangrou, tá? Então, assim, essa é uma obra muito forte, né? A leitura de Capitães da Areia é uma narrativa muito forte, gente. Então, nós temos a segunda e a terceira como correta. Vamos marcar aqui o gabarito letra E, viu? Marquem a letra E, segundo e terceiro. E a nossa terceira e última questão de hoje sobre essa obra é o seguinte: irmão é uma palavra boa e amiga. Se acostumar a chamá-la de irmã, ela também os trata de mano, de irmão. Para os menores, é como uma mãezinha, cuida deles. Para os mais velhos, é como uma irmã que brinca inocentemente com eles, e com eles passa o perigo da vida aventurosa que levam. Mas nenhum sabe que para Pedro Bala ela é a noiva, nem mesmo o professor sabe. E dentro do seu coração, professor também a chama de noiva. Então, vamos observar aqui, gente, que a gente tá falando de quem, gente? De Dora, né? Dora, que chegou lá com seu irmãozinho quando ela perdeu a mãe, vítima de varíola, e ela, por ter tido esse afeto de mãe, esse carinho, esse amor, ela vai levar isso pra esses meninos, tá? Alguns como mãe, que vão chamá-la de mãezinha. Eu fico imaginando, assim, quando a gente encontra lá, sabe, aquelas crianças, imagina criança de 5 anos de idade abandonada, órfã de pai, tá? Abandonada ali, na rua, que encontra com a figura da Dora, a gente se identifica muito com ela. E a Dora vai lá, vai cuidar das feridinhas dele, vai tratar com amor. E assim, a gente vê que assim, o jornal nunca vai falar disso, o jornal nunca fala do sentimento dessas crianças, da dor, da violência que eles estão sofrendo, da fome, da miséria, das condições difíceis que essas crianças estão enfrentando. No jornal só vai dar ênfase o quê? Aos assaltos. É lógico que não se justifica, mas assim, não a mídia sensacionalista, ela não vai enxergar aqui o que há por trás, de repente, daquelas vidas, daqueles menores, desses capitães da areia. Então, vamos procurar o que nessa terceira? Considerando a obra e o autor do texto, assinale a alternativa o que? Errada, a incorreta. Vamos procurar, então, qual é que está errado dessas alternativas. O autor faz parte do romance de 30, quando se aprofunda as radicalizações políticas na realidade brasileira. Sim, nós temos a representação aí da Era Vargas. Sim, nós tivemos censura, inclusive os seus livros foram queimados em praça pública e proibidos. E depois de um tempo eles foram recorde de vendas, porque eu sempre digo que quando é proibido, todo mundo quer ler. A letra B, Jorge Amado apresenta a Bahia descobrindo mazelas, violências e identificando grupos marginalizados e revolucionários. Entre eles aí o Capitães da Areia, está certo. Dora, Pedro Bala e Professor são alguns dos personagens da narrativa, que aborda a dramática vida dos camponeses das fazendas do cacau do sul da Bahia. Não, gente,
A letra C está errada, porque essa obra ela não vai abordar os camponeses lá na fazenda do cacau. Essa aí é outra obra do Jorge Amado, tá? Ela vai abordar, sim, a vida dramática dos meninos que são marginalizados lá em Salvador, capital da Bahia. A letra D, sim, lembrando, letra C está errada. Nós estamos procurando na questão, a questão pede a incorreta. Então, marquem letra C no gabarito de vocês. Eu vou ler a letra D e é só pra gente se apropriar desse conhecimento também. O tom da narrativa aproxima-se do naturalismo. Lembra que eu falei? Naturalismo, determinismo, alternando trechos do lirismo e crueza. É a realidade tal qual ela é, nua e crua, em outras palavras. O nível de linguagem coloquial e popular, Capitães da Areia pertence à primeira fase da produção de Jorge Amado, porque ele teve duas fases, tá, gente? Quando era notório seu engajamento na política, lembra da esquerda, da questão do comunismo, a gente até consegue enxergar os traços do Robin Hood aí nos meninos, rouba do rico para dar pro pobre, lembra? A gente consegue fazer essa assimilação. Daí um mundo esquematizado psicológico, ele vai colocar assim de certa forma, um mundo dividido em dois tipos, né? Que são os heróis, que é o povo, o pobre, marginalizado, marginalizado, e os bandidos de verdade, que seriam na verdade os burgueses, que detêm o poder. Então nós temos aí a alternativa incorreta, que é a letra C. Pessoal, desejo que vocês façam bons estudos. Essa aula de hoje nós estamos aí no Jorge Amado, Romance de 30. Na próxima aula nós daremos continuidade a outros autores e outras obras tão importantes quanto a que nós fizemos a análise hoje. Até a próxima!